Isso. Pessoal, minha gente, meus amigos do SEAS, o nosso assunto de hoje, para alguns pode parecer estranho, né? Poderemos habitar outros planetas? Talvez um assunto extemporâneo, mas não é não. Por incrível que pareça, a internet está muito cheia dessas perguntas, está muito cheia dessas informações, está muito cheia de orientações com relação a isso. Umas interessantes, viáveis, outras inadequadas, óbvio, cada um fala o que quer na internet, né? Mas nós estamos aqui dentro do assunto doutrina espírita. Então, nós vamos falar sobre a doutrina espírita. Em termos de habitação de planetas, isso é possível. A doutrina é muito clara. Nós podemos habitar e provavelmente é uma continuidade das nossas vidas, né? Eu não posso dizer se quando eu morrer vou para Marte, vou para Júpiter, ou se vou sair dessa galáxia, mas o fato é que eu vou habitar, dependendo do meu nível mental, ou ficar nesse planeta ainda, ou vou para um estágio superior, se assim me permitido for, depois de verificado o caldo de cultura e o caldo dos meus pensamentos. Então, essa pergunta tem muito a ver com os dias de hoje. É uma pergunta até interessante. Me remete a perguntar àqueles mais céticos: alguém acredita, alguém acha possível uma inteligência para lá da nossa compreensão, né, como a do Pai, como do nosso Deus, criar um universo, criar planetas, só para nosso diletantismo, para a gente olhar para o céu e dizer, pô, que céu maravilhoso, estrelado. Se bem que nas cidades grandes a gente não consegue mais ver céu bonito, né? Você, para ver céu bonito, você tem que ir para o interior. Nas cidades grandes de todos os lugares, que você, seja fora do Brasil, seja no Brasil, você não consegue ver por causa da necessidade de iluminação, né? Então, alguém de bom senso, sem brincadeira, pode acreditar que Deus, de brincadeira, criou o universo e o firmamento para nosso diletantismo? É óbvio que não. Será que Deus criou a lua para os namorados? O poeta pode dizer que é para os namorados. Mas o nosso bom senso, a nossa religião, transcende isso. Não, não é só para os namorados. Ela vai ter uma finalidade, tem uma finalidade atual e vai ter uma finalidade para a gente. E eu vou começar com a introdução do Livro dos Espíritos. Na pergunta 555, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os espíritos respondem: sim. E o homem terreno, gente, olha só, essa resposta foi 1857. Sim, e o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Alguns, por orgulho, vaidade e ignorância, teimam em não aceitar que Deus criou o universo. Isso é normal, você encontra muitas pessoas. Eu não estou aqui para criticar ninguém, ateu ou cientista que não acredita na ciência, não acredita em Deus, acredita na ciência, não estou. Mas Eduardo, ínfimo ser divino também, acho que Deus criou o universo e que são animados
vários mundos em vários pontos, em vários planos também. Não é só o nosso plano que a gente pode ver, não. Mas vamos seguindo. Acreditar que a vida existente na Terra é exclusiva do nosso planeta é uma falta de senso, pior do que acreditar que o universo não tem significado. Eu acho. Um pouquinho aqui eu forcei a mão. Eu acho que uma tremenda falta de senso você não vê significado na criação divina. Achar que isso aí é produto de combustão química, física, fusão e evasão, vaporação. Mas quem comandou todo esse processo químico? Essa massa quente, esses gases de alta temperatura, esse magma derretido? Quem comandou isso? Mentalmente falando. É óbvio que não teve um arquiteto, não teve um físico, não teve um químico ali. É um processo que, quando desata, quando recebe determinação a partir da partícula humana, da partícula divina, ele é um processo automático, é a própria automaticidade da força divina, do pensamento divino. Palavras de Kardec, abaixo dessas perguntas aí. Eu sempre lembro às pessoas que esses pontinhos de interjeição aqui, de espaçamento, né? Agora, no momento, não estou mais me lembrando o nome desse. Reticências. É porque, evidentemente, eu coloquei, achei que até aqui dava para explicar, e se eu fosse me alongar, não ia ter espaço no slide para a gente informar. Tá? Então, eu botei o conteúdo normal, principal, para a gente entender. E vocês vão ver isso no transcorrer no meu trabalho. Alguns momentos eu interrompo o texto, porque eu acho que seria estender, não vai implicar na compreensão do texto. Bom, já falamos aqui, acreditar que a vida existente na Terra é exclusiva do nosso planeta é de uma falta de senso, pior do que acreditar que o universo não tem significado. Palavras de Kardec. Nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física do nosso planeta que se possa induzir a suposição, se possa ter a suposição de que ele goze do privilégio de ser um único habitado, com exclusão de outros milhares de milhões de mundos. Quer dizer, seria mais do que um contrassenso você achar que um planeta inferior, onde, na atualidade mais recente, se tende a não respeitar os direitos humanos, se tende a violentar os direitos das pessoas, das minorias. Quer dizer, um planeta realmente menor, um planeta inferior, você achar que ele pode ser o único habitado. Com todo esse sofrimento, seria restringir a força divina a uma feiura, realmente. O nosso planeta é muito bonito, mas há muita gente feia, angustiada, andando por aí, gente. Muita miséria, muita fome. Isso não é graça para ninguém rir, isso não é boniteza nenhuma. Isso não pode ser monumento da vontade e da beleza divina, da criação divina. Não pode ser, isso não pode ser. Políticos corruptos, usando e abusando do seu direito, das suas imunidades, a sociedade, advogados, militares, usando e abusando de corromper. Isso não pode ser o melhor, gente. Isso é o que diz aqui, não há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física do planeta, nem na moralidade. Não pode ser isso, não pode ser. Não pode ser. Deus não terminou aqui. Não terminou aqui, óbvio que não terminou. Isso não é finalização divina. Sigamos. De acordo com a doutrina, deixa eu cortar aqui. Comentando. De acordo com a doutrina espírita, a vida não se limita ao planeta Terra. A vida é universal, de acordo com a nossa doutrina. Estou falando para espíritos
quiçá para alguma pessoa que nos visita pela primeira vez, o que é um grande prazer para mim. A vida é universal. Ela tem embaixo, ela tem em cima, ela tem dos lados, tem em todo lugar. A vida é perene. A criação divina é perene. Ela não se acaba e não se encerra em ponto nenhum. A nossa materialidade se encerra. A materialidade dos bichos se encerra, mas eles entram em processos ainda poucos conhecidos da nossa parte e da ciência, continuando o processo de vida que lhes cabe exercer de acordo com a criação de vida, de acordo com a criação divina. Existem diferentes planetas e dimensões. A gente não pode olhar para a Lua e achar que a Lua é só aquilo, um planeta, entre aspas, aparentemente morto. Pode acontecer que tenha um tipo de vida ali numa dimensão que a gente ainda não consegue penetrar. Marte. Dizem que Marte é gasoso, é vaporoso, não sei bem. Será que aquilo foi criado só para ficar bonito para foto? Não é possível. Ali tem que ter utilidade. Eu não sei ainda a utilidade, também não sou astrônomo. E a astronomia também não sabe ainda bem a utilidade, mas que tem utilidade, tem. Não há criação divina torta, não há criação divina inútil. Então, pode ser que tenha uma forma de vida que a gente não tenha consciência, que a gente não conhece ainda. Tudo isso é possível. A espírita tem que ser aberta, tem que ter a mente aberta. Se você fechar a sua cabeça, você fica limitado. Não alcança, porque a doutrina espírita, ela hoje está tá nos livros, no livro espírita, está na codificação espírita. Mas vem por aí espíritos estudiosos e a gente já encontra encarnado na Terra estudiosos que estão lançando outras teses muito interessantes e que você tem que ler, você tem que chegar e dizer, espera aí, não estou entendendo muito bem, mas eu acho que o cara pode ter razão. Então tem que ter a mente aberta. 2, o espírito é imortal. O espírito não pode morrer, não está sujeito à morte. Todos nós sabemos que o espírito é imortal. Ele não é eterno, que eterno é Deus, mas imortal o espírito é. Ele não morre, ele continua. A partir do momento que ele é criado, ele não morre mais. Ele tem uma caminhada, nós sabemos disso. Nossa finalidade de espíritos imortais é a intimidade divina. Um dia nós vamos entender Deus completamente, vamos entender a criação divina, nós vamos ser íntimo de Deus, do Pai, com certeza. O espírito sobrevive à morte física e pode reencarnar em outros corpos ou em outros planetas. Sim, senhor. Se uma pessoa evolui de tal maneira que consegue sobrepujar o nível mental, nível vibratório da Terra, ele vai para um outro planeta. Porque senão seria uma inutilidade. Para que ele evoluiu tanto? Ele teve capacidade para evoluir e agora não tem nada para ele fazer? Não é assim que funciona. Ele não pode mais, talvez ele não queira, não possa mais encarnar na Terra, mas vai poder encarnar em outros mundos, em outro mundo adequado àquele estágio de vibração que ele está. Dizem, vou vender o peixe conforme me contaram, que também isso é uma escolha que você faz, né? Dizem que o doutor, como é o nome dele? Médico dos pobres, está me faltando a palavra. Alguém se lembra? Chamado médico dos pobres. Bezerra de Menezes. Isso, Celina me salvou. Bezerra de Menezes. Não deu tempo. Dizem que o médico dos pobres, Bezerra de Menezes, ele alcançou um estágio vibratório
tão maior do que a Terra no estágio que está, que ele foi convidado a encarnar em outro planeta. Mas ele, como coração bondoso que é, né? Como espírito de escola, espírito diferenciado, como ele tinha muita gente aqui, que ele tinha muito amor, né? Não foi dito filho, mãe, pai, espíritos que ele tinha muita ligação e queria ajudar a caminhada, ele disse que ele ia continuar encarnado na Terra. Aí é um problema de escolha. Ele vai lutar com as dificuldades que ele encontrar, apesar do estágio elevado que ele alcançou. Tá? Mas não é o estágio de mais dinheiro, menos dinheiro. Isso aí é questão de fórum íntimo e de tarefa a cumprir. É ele se sentir bem num lugar em que ele já poderia alcançar uma outra etapa. Então ele disse: não, eu vou ficar, eu prefiro. Tem muita gente que eu preciso ajudar, que depende de mim, eu quero ficar aqui, eu vou ficar na Terra. E não quis encarnar num estágio melhor. Terceiro, o universo é habitado. Isso é claro, gente. Na minha cabeça, eu não entendo nada de Deus. Sou um medíocre, sou um inferior. Mas na minha cabeça, não há como eu aceitar que não tem função um planeta que está a 8 milhões de quilômetros, 8 mil quilômetros de luz, na velocidade da luz. Por que Deus fazia isso? Só para a gente não chegar perto? Não tem sentido isso. Isso tem de ter uma explicação. Isso tem uma explicação. Isso tem uma função. Qual eu e todos os meus astrônomos conhecidos e todos os meus cientistas conhecidos, eles também não entenderam ainda. Nem como é que vai chegar a 8 milhões. Outro dia eu vi uma manifestação de uma pessoa interessante, ele dizendo que não tinha como você, mesmo com foguete a velocidade da luz, você chegar a certos planetas. Então você tem que ter uma outra saída. Qual é a saída? É o tempo. É o tempo. É você dominar o tempo. Como é que domina o tempo? Pô, logo para mim que você vai fazer essa pergunta? Não sei. Eu sei que já bateu na minha cabeça várias vezes. Você tem que dominar o tempo para poder chegar nesses planetas de 8.200 milhões de anos-luz, manter um contato. Nem se você mandasse rádio para lá, ondas outras, não teria como. Quando chegasse lá, que ele respondesse, já pegava uma outra geração, talvez o planeta completamente modificado. Então, isso tem que ter uma função que a nossa ciência ainda não responde. O universo é habitado por diferentes formas de vida, incluindo espíritos ou outros seres. É aquele negócio também. Pode não ser só espírito, pode ser um planeta de formação que esteja num estágio inicial de vida, como foi a Terra há 10 milhões de anos atrás, né? Então, mas eu acredito que o universo é completamente habitado, talvez não por espíritos com forma de vida que eu conheço, mas com outras formas diferentes. Ah, mas Eduardo, olha só, tem lugares que não tem oxigênio. E quem disse que só pode se respirar pelo oxigênio? Eu não conheço forma de vida fora do oxigênio, mas Deus pode ter criado alguma função, alguma forma de vida, de modo que a pessoa respire de outra forma. Nós vamos ver aí, Kardec dá um exemplo bem interessante. Os peixes. Os peixes tiram oxigênio da onde? Da água. Então você já viu que tem forma de você viver. Vamos seguir. Pluralidade dos mundos, Livro dos Espíritos. Allan Kardec aborda a pluralidade dos mundos habitados de forma clara e certeira, questionando os espíritos superiores sobre a vida em outros planetas.
todos os mundos são habitados. Deus não criou tantos astros sem propósito. Isso já é o livro dos Espíritos, né? Isso só não está em forma de pergunta e resposta, mas é do livro dos Espíritos. Por isso que eu coloquei lá de cima, Pluralidade dos Mundos, livro dos Espíritos. Deus não criou tantos astros sem propósito. Cada planeta tem condições adequadas para seus habitantes, sejam eles materiais ou espirituais. A gente não pode esquecer nunca que nós estamos numa dimensão, mas existem outras dimensões que esses espíritos estão adequados, que foram criados para aquilo, ou que alcançaram aquele estágio antes de nós. Então, a gente não pode dizer, não, isso é inútil, se você não tem toda a equação na tua mão. Em princípio, eu digo, não, eu acredito que tenha sim, que tenha... Porque o que eu estou vendo, isso seria de uma inutilidade muito grande, eu olhar para o céu, apaixonado, com a minha noivinha, com a minha mulher, com a minha namorada. Ah, a lua é dos namorados, olha que maravilha. Isso não tem cabimento. Para mim, não tem cabimento. É o que eu disse no princípio, o poeta, ele é livre, ele pode fazer coisas que até Deus duvida, e a gente gosta, e eu também acho bonito. Poeticamente, a lua é dos namorados. Agora, ela não foi criada para os namorados. 2. A evolução espiritual influencia a migração. A evolução espiritual influencia, sim, a migração. Como não? Eu não posso colocar um espírito inferior num lugar pleno de felicidade. Por que não pode? Primeiro que ele não melhoraria. O que aconteceria com ele? Ele se deslumbraria e se paralisaria. Essa que é a verdade. A evolução tem que ser gradativa de acordo com o despertar da sua capacidade mental e vibratória. Então, você tem que ser colocado no lugar adequado ao seu nível mental e vibratório. Então, não adianta. Por isso que não existe benesse divina, não existe milagre, não existe milagre. Existe evolução, existe esforço individual, capacidade de assimilação, vontade de melhorar, isso existe. Agora, Deus pegar um ser, tirar daqui e botar para aqui. Não, você é bonito, você está se comportando bem, vai ficar aqui, vai ter tudo. Mas e meu irmão, minha mãe lá também, que foi minha mãe que me ajudou a crescer. Não, sua mãe deixa lá, senão vai encher muito aqui. Gente, isso é... Acho que nem minha neta, nem meu bisneto que ainda não nasceu, não acredita nisso. 3. Planetas em diferentes estágios de progresso. Os mundos variam de planetas primitivos a mundos felizes e divinos. Olha só, os espíritos separaram mundos felizes e divinos. Divinos é outro estágio. Divino, você conhece a plenitude de Deus. Você é íntimo da divindade. Os felizes, talvez, estejam no estágio inicial. Conhecimento, tentando entender completamente. Agora, os divinos, você já conhece Deus. A Terra é mundo ainda de provas e expiações, onde predominam extremas dificuldades necessárias ao aperfeiçoamento dos espíritos. E, gente, eu vou dizer para vocês, com a maior sinceridade, não quero causar trauma em ninguém, mas eu acho que a gente não está adiantando nada, a gente está regredindo. As pessoas que estão sendo eleitas, que estão mandando no mundo, eu não vejo nenhuma alegria em achar que aquela pessoa vai dar certo, que vai fazer o bem, que vai trazer felicidade para os povos, que vai trazer felicidade para a África, que vai dar direito às mulheres de trabalhar da maneira que quiserem, estudar. Não acredito. Das pessoas com homossexualidade, com diferença de sexo. Pelo contrário, o que eu estou vendo é o seguinte, é mais bomba em cima de você, mais dificuldade.
você tirar uma pessoa de uma faculdade porque ali não é sexo, não é o sexo que o país permite. Meu Deus do céu, tirar uma pessoa do trabalho porque ele se identifica de uma forma. Então, Eduardo, me perdoe a minha sinceridade, eu acho que nós não estamos evoluindo, não. Acho que nós paralisamos. Infelizmente, provas de expiações vai continuar e muito depois que eu fui embora. Infelizmente. Eu pensei que eu fosse deixar meus netos já num estágio avançado, né, de regeneração, mas não, pelo que eu estou vendo, não vão, não. Eu vou deixar ainda um grande angu de caroço. Sinto muito. Os mundos variam de planeta para planeta, a Terra é mundo ainda de provas e expiações, onde predominam extremas dificuldades necessárias ao aperfeiçoamento dos espíritos. Livro dos Espíritos, ainda falando de universo. Pergunta 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organização diferente dos seres que os habitam? Sem dúvida. Aí é o que Kardec, o que os espíritos respondem. Isso é o espírito que está respondendo, não é Kardec, não. Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar, sem haver nenhum trauma, nenhuma transformação. Pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor além do Sol, por motivos desse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais, então, que não há outras fontes de calor, de luz e calor, além do Sol? E em nenhuma tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha funções que desconheceis, bem mais importantes do que lhes cabe desempenhar na Terra? Eu vou contar um caso aqui para vocês, de uma leitura que eu li, um livro que eu li mas há muito tempo atrás. Esse livro eu perdi. Uma pessoa... foi um livro muito interessante. Eu acreditei no cara, achei coerente, mas a maioria do planeta achou o cara maluco, de carteirinha. Não... Recentemente mencionaram esse livro em algum lugar, mas a edição dele está esgotada. Ele fez o livro dizendo que ele foi abduzido. Foi abduzido e foi levado para um planeta, navegou numa nave super silenciosa, disse que nós estamos sendo observados, mas há muito tempo, não é há pouco tempo. Aí perguntaram a ele por que ele não... Ou ele perguntou aos seres, né? Por que eles não invadiam, não tomavam a Terra, caso houvesse uma guerra nuclear? Porque estava na época, esse livro foi editado na época da Guerra Fria. Aí as pessoas que atenderam disseram para ele: olha só, vocês têm metas para serem cumpridas. Vocês têm que evoluir por si só. Nós apenas observamos para efeito de observação científica. Não é nossa intenção meter um avião aí e modificar, não. Nós não temos esse direito. Nós temos apenas o direito de observar. E ele disse mais ainda, ele disse: vocês ainda vão chegar ao estágio em que a eletricidade vai ter uma função preponderante. Na época, nem se falava em carro elétrico, não se falava em represa para fazer geração de energia, né? Ou se falava, era só projeto. E hoje você vê que nós estamos ganhando um estágio com relação à eletricidade, né? Já existe a eletricidade do sol, né? Fotovoltaica, né? Se não me engano, eu não sou especialista,
se não me engano é esse o nome que se dá, me perdoem a minha ignorância. Então já se começa a descobrir uma série de utilidades para a eletricidade. E ele disse, uma coisa que a pessoa, o escritor, perguntou aos alienígenas, né? Por que o foguete de vocês é tão silencioso? Não usa combustão fóssil? Ele disse assim, no nosso planeta, a combustão fóssil, há muito tempo, está abandonada, há muito tempo. Nós usamos eletricidade. Eu, na época, mais novo, sem nenhum conhecimento mais útil, né, entrei naquela de livro de ficção científica também, mas aquele livro, para mim, foi hoje que eu me lembro daquelas coisas. Junto, quando eu leio as coisas da doutrina, eu digo, caramba, sem querer, eu fui sabendo das coisas antecipadamente. Ali tinha muita resposta e ninguém deu trela. Mas são coisas da vida, né? Então, vamos nós. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu, como sempre, coloco um pouquinho de evangelho no nosso molho. Tá? Eu gosto de colocar um pouquinho de evangelho no nosso molho. Sempre faço isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Não se turbe o vosso coração, não fique aflito. Não bota teu coração aflito. Há muitas moradas. Essas muitas moradas podem ser os planetas que a gente vê, que a gente não sabe ainda a utilidade, mas tem utilidade, ou também as muitas moradas no plano imediatamente ao físico. E eu digo para vocês, se você pensar um pouquinho, quem está no umbral está numa morada. Quem está dentro de uma casa de recuperação está numa outra morada. Então, por que eles estão nesses estágios diferentes? Eu peguei umbral e peguei uma casa de socorro do mundo espiritual. Porque você, a partir do momento que você é socorrido, é porque você merece. Senão você fica resgatando, purgando, deixando o seu mental ser descarregado no lugar adequado, que é o umbral. Então vocês vejam que o próprio Jesus já colocou isso para a gente na sua passagem divina por aqui. Depois que me tenha ido e vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós estejais. João, capítulo 15, versículo 1 a 3. Diferentes estados do espírito na erraticidade. A casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas compatíveis com seus adiantamentos mentais. Isso é arroz com feijão, gente, da doutrina. Isso aí é indiscutível. Para nós, é indiscutível. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem significar, olha só, é o que eu tinha dito lá antes, olha só. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem significar um estado de ventura ou de desgraça que o espírito pode situar-se após o seu desencarne. Ou seja, na erraticidade. Que você só vai deixar de pertencer à Terra a partir do momento que houver uma evolução grandiosa. Enquanto isso, você continua espírito terráqueo, continua gravitando em torno do planeta, sofrendo as emanações e as funções do planeta e significando o seu estado de ventura ou de desgraça que você levou a sua vida encarnada. Simples assim. Eu acho simples assim.
Conforme se encontre mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio onde se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. É aquele negócio. Um inferior, ele não pode ter percepção além daquela que ele procurou ter. Como que eu vou ter uma percepção, vou melhorar a minha percepção? Exercitando o meu mental, exercitando meus estudos, exercitando o meu vocabulário. Não é a pessoa dizendo palavrão até na mesa onde ele almoça, que ele vai melhorar o seu mental. Não vai. Ele tem que rebuscar, sim. Palavrão é bonitinho. Quando a garotada tem 12 anos, ainda está querendo dar uma de liberto, querendo. Mas, olha só, meus filhos, quando moravam comigo, que eram adolescentes, não se dizia palavrão dentro de casa, não. Eu nunca admiti isso, não. Sem trauma. Sem trauma. Porque eu acho o seguinte, você tem que melhorar, no mínimo, o seu ambiente caseiro. Como é que você começa a melhorar? Pelo palavreado dentro de casa, pela leitura que você traz para dentro de casa, pelo que você lê, pelas suas conversas dentro de casa. Como é que você quer conversar? Tem uma passagem muito interessante que eu vou narrar aqui. Eu estou de olho no relógio. Não se preocupe que ninguém vai ficar além da conta, não, tá? Aqui perto de mim tem uma esquina que é a Belfor Roxo. Uma vez eu estava indo para a praia, que de manhã eu ainda ando, apesar dos meus 86 anos, eu ainda ando, tá, gente? Não se espante, não. Mas eu devia ter uns 83. Eu encontrei 3 amigos. E encontrei um garoto, junto com um desses amigos, com um cigarro na mão. O garoto devia de ter uns 14 anos, mais ou menos, assim. Não passava disso. Aí eu cheguei, dei boa tarde, bom dia, né? Aí, nisso também chegou um outro amigo nosso. Aí ele perguntou assim, de quem é esse moleque aí? Falou assim, de quem é esse moleque aí? Aí ele falou assim, aí o colega meu falou assim, é meu garoto, o mais velho. Aí o colega dele tinha mais intimidade do que eu, porque eu tinha visto o cigarro na mão dele, mas não fiquei na minha, né? Não perguntei. Como ele devia ter mais intimidade, ele falou assim, ué, ele já fuma com 14 anos? Aí o pai, assim, desengonçado, meio sem jeito, né, falou assim, eu já falei para ele que fumar faz mal. Ah, o garoto na lapa, na hora. Pai, você fuma também? Cara, para mim, se eu tivesse uma lata de lixo, eu enfiava ali. O que é isso? É você trazendo o vício para dentro de casa. É você trazendo aquilo que você nunca deveria ter, porque cigarro, na verdade, é um vício que você nunca deveria ter, né? Porque vício é uma coisa que só corrompe. Então, eu acho que a gente está num momento em que tem que tomar muito cuidado com tudo, principalmente a responsabilidade do espírita, eu acho. O espírita ele não está isento de responsabilidade só porque ele é espírita, não. Pelo contrário, ele está bem carregado de responsabilidade porque ele é espírita. Gente, é a minha modesta opinião, tá? Ninguém é obrigado a pensar o que eu penso. Para mim, isso aqui é uma tribuna livre que, desde que eu use o bom senso dentro da doutrina espírita, eu posso falar o que eu acho certo. Quem não concordar, eu respeito, tranquilo, tá? Então, vamos seguir à frente. Estamos terminando, respondendo à pergunta inicial. Poderemos habitar outros planetas? Então, eu começo a responder. Tudo dependerá da evolução individual, conforme podemos perceber no estudo dessa tarde. Eu enfatizei, dei cores, que tudo vai depender da evolução individual. Habitar outros planetas não seria apenas uma possibilidade científica ou tecnológica, mas sim um processo natural, compatível com a evolução espiritual da humanidade. Então, eu faço parte de um todo. Eu não tenho que cair naquela de, o cara não faz, eu não faço. Não, eu faço. Eu cuido, eu tomo conta.
é a minha responsabilidade, eu vou fazer. Sei lá se isso pode adiantar muito, pode adiantar pouco. Eu estou aprendendo que pode adiantar muito. Não estou fazendo por interesse. Já entendi que certas coisas são minhas obrigações. Obrigação moral e espiritual, que eu tenho muito a ver com o meu passado. Então, eu não quero repetir os mesmos erros do passado. Eu quero dar um salto de qualidade. E vou dar esse salto de qualidade. Essa migração ocorrerá no devido tempo, adequadamente ao progresso moral e intelectual da nossa atual civilização e, óbvio, de cada indivíduo. A nossa civilização só vai adiantar quando o indivíduo se adiantar. É aquele negócio, né? Eu não me endireito nem que Deus queira me endireitar. Deus não vai conseguir me endireitar. Já entregou a batata, cara. Eu não mudo nem que Deus esteja do meu lado e manda eu endireitar, eu não endireito. Só que esse, que diz uma besteira dessa, eu não mudo de jeito nenhum, a minha cabeça nasceu, eu nasci assim, vou morrer assim, que eu vou ficar assim. Só que essa besteira, primeiro que ele está cristalizando o pensamento. Está cristalizando o pensamento. E segundo, se ele não mudar, nada muda. Nada muda. Porque, na verdade, cada um de nós é um universo. Nós somos o centro do universo, cada um de nós somos o centro do universo. Somos o centro do universo da nossa família, somos o centro do universo dos nossos amigos. Quando nós trabalhávamos, a nossa individualidade tem um universo paralelo. Então, se eu não mudar, nada muda. Se eu não me tornar simpático, se eu não me tornar absorvente às novas ideias, se eu não me tornar absorvente à tolerância das classes, eu não posso continuar a trabalhar minha cabeça como a Idade Média. A Idade Média já passou. Então, se eu não mudar, nada muda. Não adianta, nada muda. Então, cabe a cada um de nós, na nossa individualidade, em achar que sou eu sozinho no universo. Você não é sozinho no universo. Você é um parafuso que aperta uma engrenagem muito grande. Você teve filhos, você tem netos. Como é que você não está funcionando? Como é que não tem importância? Eu tenho importância. Eu tenho importância. Eu eduquei 3 filhos. Esses 3 filhos estão educando 6 netos. Como é que eu não fui importante? Fui muito importante, sim. Enquanto uns não poderão se afastar da psicosfera ambiental, que eles mesmos criaram, outros se elevarão facilmente, compatibilizados com a forma vibratória e mental como viveram e pensaram. Então, é óbvio que se eu tenho um bom pensamento, uma boa ação mental, boa leitura, faço esforço para ser um homem diferente do que eu era com 20 anos, é claro que eu estou querendo compatibilizar a minha forma vibratória com a forma vibratória mais elevada. É óbvio que eu vou dar um salto de qualidade. Não vou ficar como eu era, mas não vou mesmo. Então, dito isto, eu vou terminando, desejando a todos uma boa tarde, uma ótima semana. Seja Jesus com todos, que vocês tenham uma ótima, mais uma grandiosa semana e que Jesus abençoe cada um de vocês.